nós vamos para o Apocalipse. Meus irmãos, e aí deixa eu fazer alguns comentários. A gente está estudando escatologia e não Apocalipse. Por isso que eu já estou começando no capítulo 4. Isso aqui não é uma sequência expositiva de Apocalipse, tá? Eu estou trabalhando em escatologia. No futuro, a gente pode até comentar mais sobre o Apocalipse em si. Mas eu estou começando no capítulo 4. Por quê? Eu não comentei sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, porque não tem uma aplicação direta na escatologia. É claro que vocês vão ver que eu também vou citar o capítulo 1, porque o capítulo 1 também se refere à escatologia. Mas aí eu parto do 4 e faço referência a 1. Futuramente, bem futuramente, provavelmente ano que vem, a gente vai comentar também sobre Ezequiel, que Ezequiel também é um texto muito escatológico, naquela visão que ele teve das rotas e etc. Hoje, a gente já vai comentar bastante coisa. E só um último comentário. Está gravando já, né? O último comentário qual é? Meus irmãos, o Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Na verdade, é o maior livro simbólico da Bíblia. O que importa é você entender o seguinte: João teve uma visão. Na verdade, não foi uma visão só, João teve várias visões. Tem até aquela, João viu novos céus e novas terras. Conhece essa música? Não conhecem? Que isso? Não era um homem, não era, João viu a cidade santa. Você não conhece a música? Que isso? É Antigona, isso aí. Tá bom, mas volta pra cá. É mais velho aqui, ó. Eu sei que eu sou velho, né? Então, viu? O Alex conhece. Pois bem, João teve uma visão. João viu o próprio Jesus Cristo no seu trono. E aí, meus irmãos, entenda uma coisa: não é possível explicar isso por linguagem humana. Aquilo que João viu não é possível ser explicado. Portanto, por causa disso, João vai usar vários símbolos. Por que eu estou dizendo isso? Não faz muito sentido a gente ficar querendo entender por que ele fala, a gente vai falar sobre isso, os 4 seres viventes. Um parecia uma águia voando. A águia voando representa tal coisa. Está errado. Porque tem que entender o seguinte: o objetivo de João não era que a gente pegasse cada figura e tentasse entender. João só colocou em palavras aquilo que não dá para ser colocado em palavras. Não é possível descrever humanamente a glória do próprio Jesus Cristo sentado no trono. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão ver que eu não vou explicar cada coisa, porque na verdade a gente não sabe. Não tem como saber porque que, por exemplo, Ezequiel viu um ser com cara de boi. Não dá para entender por que era boi e por que o outro era como um leão. Não dá para saber. Quem diz que sabe é chute. Então a gente vai tentar entender o máximo à luz da palavra. E vocês vão ver que muitas coisas eu vou falar assim, muitos autores entendem que é isso. Mas o mais importante não é esse. O mais importante é a gente ficar deslumbrado com a glória que será no céu. Então, tendo feito esse pequeno preâmbulo, convido a todos a ficarem de pé para que façamos a leitura de Apocalipse 4. E agora preparem-se que a viagem está começando, porque a gente vai longe, em nome de Jesus. Vou abrir aqui na minha Bíblia também. Eu já mandei os slides, tá? No grupo da igreja. Diz assim: depois dessas coisas, depois dessas coisas é porque ele falou sobre as cartas, né? As igrejas do Apocalipse. Então vamos lá. Depois dessas coisas, olhei. É João falando, tá? E eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que é a voz de Jesus, tá? Que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O juízo, o final, né? Imediatamente me achei no espírito. E eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante, no aspecto, à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente
era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, isso aqui é o que importa. Tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro. Não, o que importa é isso aqui, ó. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono, Jesus, ao que vive para todo sempre, Jesus, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, é com temor e tremor que nos aproximamos da tua palavra, Senhor. Nos ajude a entendermos, Senhor, os teus mistérios e aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Tem misericórdia de nós, que jamais fujamos da tua sã doutrina, Senhor. Antes, sejamos firmados na tua palavra, sem nos desviarmos dela. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Ficou bom. E um último comentário. Vocês vão reparar algo fantástico. Que todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento, aspas, imitavam a glória do Senhor no céu. Vocês vão ver isso. Então, vamos lá. Eu gostei muito desse tipo de slide aqui, porque ele fica quadrado. E aqui, como o nosso acaba sobrando, fica muito bem, né? Aqui, então, gostei. Não fui eu que inventei, estava no Google Slide. Pode passar, por favor. Vamos lá. Aqui eu peguei 2 comentários gerais sobre esse texto. O primeiro é da Bíblia de Estudo da Reforma e o segundo da Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Só para a gente ter um contexto, tá? A segunda cena da visão de João, lembrando que eu não falei sobre a primeira cena. Lembrem-se que eu já comecei em Apocalipse 4. A segunda cena da visão de João fornece um vislumbre das realidades celestes. Esta cena inclui a ascensão, coroação de Cristo à direita do Pai Celestial. Isso vai acontecer depois, tá? Isto mostra que o propósito geral do Apocalipse é confortar a igreja enquanto ela enfrenta perseguição e espera o retorno de Cristo. Este é o centro da revelação. Então aqui, ele faz um comentário bem pertinente, que mais importante do que ficar entendendo cada detalhe, é saber que Cristo reina. E esse é o nosso conforto. Tem razão, concordo. Eu só não diria que esse é o centro da revelação. Eu acho que tem outras coisas também, como a própria glorificação de Deus. Eu acho que o centro do Apocalipse é a glória de Deus. Mas, prossigamos. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada diz o seguinte: o governo real de Deus é tema fundamental do livro. Eu acho que isso aqui faz mais sentido. No Antigo Testamento, o tabernáculo e o templo eram sombras da sala, vocês vão ver isso, da sala do trono de Deus no céu. João vê o original celeste e não a cópia terrena. Meus irmãos, isso aqui é tão fantástico, mas tão fantástico, que a gente agora vai ler sobre a sala do trono. O lugar mais sagrado que pode existir em tudo é a sala do trono em que o próprio Deus Pai está sentado. É sobre isso que a gente vai falar. Então, tremam e temam em nome de Jesus. Passa aí. Porque isso é bravo. Vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Vocês vão perceber que o Apocalipse tem várias sequências. E cada sequência é mudada. Isso aqui é como se João visse um novo compartimento do céu. Então vocês vão ver que vai se repetir isso aqui. E viu uma nova porta, uma porta. É como se João realmente tivesse, aqui é a sala do trono, aqui é onde estão os gemidos. Então vocês vão perceber isso ao longo das mensagens, tá? E a primeira voz que eu ouvi é a voz de Jesus, tá? Que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu vou explicar depois, mas eu já comento agora. Cuidado. Alguns querem dizer que João foi arrebatado. João não foi arrebatado. João não estava em corpo no céu. Foi uma visão. Como é que eu provo? Aqui, ó. Imediatamente me achei no Espírito. Na verdade, me achei no Espírito. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que ele
foi para o céu em espírito, ou seja, ele teve uma visão, tá? Ele não foi em corpo, não foi um arrebatamento, tá? Você pode falar assim, mas por que isso é importante? Porque tem uma galera, especialmente tem 2 livros aí, que eu nem vou comentar o nome, que a pessoa diz que foi no céu, aí o livro vendeu pra caramba e depois a pessoa disse que foi aonde? No inferno. Eu não sei que raio de revelação é essa que a pessoa foi no inferno. Mas tudo bem. Então cuidado, meus irmãos. Isso aqui não está ensinando que é possível ir no céu e voltar. E aí faço mais um comentário. Tem muita gente que... Não fala se você já pesquisou isso não, mas tem gente que já pesquisou. Pessoas que foram dadas como mortas, o que elas falaram quando voltaram? Aí de vez em quando tem um que morreu e volta e fala assim, não, porque eu vi ruas de ouro. Meus irmãos, olha só, cuidado, tá? Não tem nada aqui que dê para dizer que se você morrer e ressuscitar, você vai voltar e contar como é que é o céu. Na Bíblia ninguém fez isso. Então cuidado, tá bom? Mas voltemos para cá. Então imediatamente me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A gente vai explicar por que disso aqui. Pode passar, por favor, Cadu. Vamos lá, né? João não foi arrebatado no sentido de que seu corpo tenha ido para o céu. Ele teve uma visão. Na verdade, na introdução do livro, ele já deixa isso claro. Quanto a tudo que eu vi, lá no versículo 2, no primeiro capítulo, João fala isso, que Jesus mandou ele escrever tudo que ele tinha visto. Então, ele teve uma visão, tá? Por isso que ele foi elevado em espírito. A primeira voz que eu vi, que era como de trombeta, é a voz do próprio Jesus. Assim como ele ouviu em sua primeira visão. Lembra que eu falei? Vários blocos, o primeiro bloco do capítulo 1 ao capítulo 3. Ou seja, João ouviu diretamente da boca do próprio Jesus e viu. Diferente, vocês sabem que a Bíblia é um livro inspirado. Quando a gente fala que a Bíblia é um livro inspirado, isso quer dizer o quê? Que Deus inspirou. A palavra original para inspirar significa sussurro, soprou. Na verdade, o melhor é soprou. Deus não ditou as escrituras. Deus inspirou o autor. No Apocalipse é um pouco diferente. Não é que Jesus ditou, mas João escreveu literalmente as palavras que Jesus falou para ele no céu. Tá? Isso aqui é fantástico. E aí, tá bom. Volta rapidinho. Pode voltar o slide. Isso. Porque... E aí, meus irmãos, lembra aquilo que eu falei? Não tente entender por que Deus tinha o aspecto da pedra de jaspe e do sardônio. Eu não sei nem como é que é um sardônio. Mas, por que ele está falando isso? Lembra aquilo que eu falei? Que o Antigo Testamento, na verdade, não só o Antigo e o Novo Testamento, as manifestações de Deus apontavam para a glória celestial. Por que Deus tinha esse aspecto? Porque, se vocês se lembrarem, na túnica do sumo sacerdote tinha o que no peito? Pedras preciosas. Entende? O mais importante não é tentar entender por que é uma pedra ou outra, mas entender o que ela demonstra. Passa, por favor, que eu provo isso. As pedras preciosas no Senhor explicam e demonstram as vestes do sumo sacerdote no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, como representante de Deus na terra, se assemelhava ao aspecto do rei celestial. O sumo sacerdote não era a boca de Deus? O sumo sacerdote não era o representante de Deus? Então ele tinha que parecer como Deus. Por isso que a roupa do sumo sacerdote era assim, ó, lá em Êxodo. Faça também o peitoral do juízo. Deus falando para Moisés. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo. Será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. Por que havia tanta ouro, tantas pedras preciosas? Para apontar para a glória de Deus no seu trono. Simples assim. Gente,
Tranquilo até aqui? De boa? Ricardo, você não estava dormindo, né, Ricardo? Ah, tá. Deu para entender? Então tá bom, Ricardo. Olha, tu tem que explicar a mensagem pro teu irmão, porque teu irmão não está aqui. Então é bom que você preste atenção. Você, ué. Quem é o irmão do Renan? Não é tu? Então você que tem que explicar para ele a mensagem. Ele não está aqui hoje. Pode passar. Eu vou perguntar para ele se ele entendeu depois quando tu falar com ele. Bem, aqui sim. É porque eu botei aqui também a visão de... Esse aqui é o próximo slide mesmo? Ou tu pulou um? Calma aí, volta aí. Ah, tá, pode passar. Ah, tá certo? Tá, essa aqui é porque eu peguei também a visão de Ezequiel. Vocês vão ver como Ezequiel teve essa mesma visão. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono. Aí veja novamente, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Ele estava vendo Jesus, né? Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí por cima. E desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco, aqui novamente, esse arco aqui é o arco-íris. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens, em dia de chuva, arco-íris, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Veja que Ezequiel também teve um vislumbre disso, né? Fantástico. Meus irmãos, assim, se você perguntar assim, se eu gostaria de ver, eu gostaria, mas dá um medo. Pensa tu ter uma visão dessa, meu irmão, sem brincadeira. Tu vê Cristo todo pegando fogo, sentado no trono. Misericórdia, Jesus Cristo. Pode passar, por favor. Desculpa aí, foi só um desabafo. E aí eu gostaria de fazer esse comentário aqui. Vamos lá. Ainda assim, aquilo que eu falei na introdução. Os detalhes daquele que está sentado no trono não são revelados. Se você reparar, ele não descreve fisicamente Deus. Por quê? Pelo motivo muito óbvio. A glória de Deus não é capaz de ser expressa em linguagem ou entendimento humano. É impossível, através da língua humana, você explicar o que é a glória de Deus, meus irmãos. Tá? Então lança a mão de artifícios simbólicos para minimamente expressar o que estava vendo. Tranquilo até aqui, que depois eu vou fazer um comentário sobre visões. Tranquilo até aqui, gente? De boa? Ricardão? Então tá bom, isso aí. Raíssa, tu vai ter que ajudar ele, hein, Raíssa? Olha só. E aí, eu queria fazer um pequeno comentário sobre visões. As famosas visões. Meus irmãos, vamos lá. Esse texto não ensina a revelação de Deus por meio de visões. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas tentam basear a sua doutrina por meio de visões, porque João escreveu a partir de visões. Ponto número 1. João era um apóstolo. Nós não somos. Ponto número 1. Em segundo ponto, entendam algo. João teve uma visão e Deus mandou João escrever essa visão. Para quê? Para que a gente não precise ter visões e para que a gente vá na Bíblia ler a visão que João teve. Então, eu não estou dizendo que Deus não dá visões. Deus dá. Só que o caminho preferencial de Deus é pela Escritura. Se não fosse pela Escritura, Deus, o próprio Jesus, não teria mandado João escrever. Lembrem-se que quando João escreve o Apocalipse, ele está preso. Então, e João até achava que já não teria mais nada, né? E aí já é velho, preso para morrer, Jesus se revela a ele. Então, meus irmãos, cuidado, tá? Deixa eu ler aqui o que eu botei. Esse texto não ensina a revelação de Deus por meio de visões. Só mais um comentário antes de voltar para cá. Toda religião começa assim. Como é que começou o islamismo? Maomé teve uma visão. Como é que começou o Testemunho de Jeová? O Joseph Klimber lá teve uma visão. Então, assim, sim, como é que começou o espiritismo kardecista? O Allan Kardec teve o Evangelho segundo Allan Kardec. É sempre visão. Então, cuidado com as visões, tá? Esse texto não ensina a revelação de Deus por meio de visões. O Apocalipse ensina que a revelação de Deus é encontrada nas Escrituras e não em visões. Uma vez mais, o prólogo do livro diz isso. Então, voltando lá, Apocalipse 1. Lembra que eu falei que eu ia estar sempre voltando? Lá no começo ele fala assim: bem-aventurado aquele que lê
não é aquele que vê, é aquele que lê. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita. E aí ele também fala lá no final do capítulo 1. Escreve, Jesus fala para ele, escreve, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, é para a gente ler a Bíblia, tá? Veja, esse veja aqui ficou quase que irônico. João recebeu a profecia em visão para escrevê-la a nós. Assim sendo, o mecanismo de escolha da revelação hoje é pelas Escrituras, tá? Deus pode se revelar por visões? Pode. Não estou negando. E, na verdade, essa é uma oração que a gente faz em contextos específicos. Por exemplo, como é que a gente pede para que Deus se revele para um norte-coreano que não tem a Bíblia? Através de visões, através de sonhos. Então, entenda os contextos. Como é que a gente ora para uma mulher islâmica que tem que usar burca, que não sabe ler, que o marido espanca e que essa mulher nunca ouviu falar o nome de Jesus? Como que Deus se revela a ela? Por visões e sonhos. Ou pela criação, por outros métodos, porque essa pessoa nunca vai ter a Bíblia. Então, entenda os contextos. Como é que a gente ora por um índio que está no meio da Amazônia agora? Para que Deus se revele por outros meios, inclusive visões, sonhos, e até uma manifestação física, uma teofania. Mas isso não é o nosso contexto, gente. A gente tem a Bíblia. Então, ficou claro tudo isso, gente? Ficou visivelmente claro? Essa foi... Você achou engraçado, Ricardo? Não achou? O Ricardo está meio bolado hoje. Pode passar, por favor. E aí, os 24 anciãos. Cadu, o que são os 24 anciãos? Quem são? Henrique, quem são os 24 anciãos? Ah, que bom. Que bom. Né? Eles não seriam novinhos, né? Isso aí. Tá bom, depois dessa, deixa eu continuar aqui. Ao redor do trono havia também, misericórdia, 24 anciãos. 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco com coroas na cabeça. Coroas de ouro na cabeça. Assim, não dá para cravar, mas tudo indica que os 24 anciãos foram dois grupos de 12. 12 representando as 12 tribos de Israel e 12 representando os 12 apóstolos. Então, os 12 que representavam as 12 tribos, mais 12 que representavam os 12 apóstolos, mostrando a totalidade dos salvos. Então, os 24 anciãos seriam um símbolo de todos os salvos. Depois eu caminho para todos os salvos. Mas por que a gente acha que são os 12 apóstolos, ou melhor, que representam os 12 apóstolos e as 12 tribos? Porque lá no Apocalipse 21, no capítulo 21, ele vai falar isso. Claramente, vejam. Tinha uma muralha grande, quando a gente chegar no capítulo 21, a gente vai comentar isso. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam o nome dos 12 apóstolos. Então, como no capítulo 21, João fala sobre as 12 tribos e os 12 apóstolos, formando um total de 24, a gente entende que quando João fala sobre os 24 anciãos, seja sobre isso que ele se refira. 12 se demonstrando Israel, 12 demonstrando os apóstolos. Deu para entender o contexto dos 24 anciãos, meus irmãos? E aí, não eram pessoas, eram anjos, tá? Provavelmente querubins. Querubins não. Querubins são os 4 seres viventes. Mas seriam anjos. Por que a gente entende que seriam anjos? Por causa disso aqui, ó. Junto aos portões, 12 anjos. Então, veja. E porque quando ele não fala de... Quando ele fala sobre os remidos, ele descreve de outra forma. Então, a gente entende que, novamente, é um símbolo, tá? Então, vamos lá. A maior parte dos autores entendem que os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus no Antigo e Novo Testamento. A saber, 12 representando as 12 tribos e 12 representando os 12 apóstolos. Por que isso? Porque ao falar das 12 tribos e dos 12 apóstolos, o que ele... E aí, novamente, o que a gente precisa entender é o que João queria com isso. Ou melhor, João não queria com isso. O que Cristo queria passar para João com isso? Simples. As 12 tribos demonstram todo o povo de Deus do Antigo Testamento. E os 12 apóstolos, todo o povo de Deus do Novo Testamento. Ou seja,
todo o povo de Deus, na antiga aliança e na nova aliança, adora ao rei, que é Jesus. É isso que importa. Isso é a implicação. Mais importante que tentar entender quem são os 24 é entender isso, que a totalidade dos salvos, quer seja na antiga aliança, quer seja na nova, adoram ao rei, tá? Então vamos lá. Sim, e aí a questão dos anjos. Alguns autores entendem, então, também que os 24 anciãos são anjos, que simbolizam, sim, as 12 tribos e os 12 apóstolos, ou seja, a totalidade dos remidos. Sendo isso tudo apontado para a igreja de Cristo, visto que nas cartas às 7 igrejas, João chama o pastor de anjo da igreja. Então, por que os 12 apóstolos representam todas as igrejas? Lembra que lá nas cartas está assim, ao anjo da igreja escreve. Então, o pastor da igreja é chamado de anjo. Por isso, meus irmãos, não fica se pegando a termos. Não é que o pastor, não é que eu seja um anjo, tá? Eu não sou anjo. Te garanto que eu não sou. Até porque eu não sou pastor. Mas, simbolicamente, tá? De uma forma ou de outra, isso é que importa. É claro que todos os salvos adorarão o rei diante do seu trono por toda a eternidade. Então, o que importa é isso? É que todos os salvos vão adorar o rei. Ficou tranquilo, então? Que são os 24 anciãos e tal? De boa? Tá bom? Ricardo? 24 anciãos? Então tá bom. Muito bom. Pode passar aí. Aí, aqui é exatamente aquilo que eu falei. Por que do trono saía relâmpagos, vozes e trovões diante do trono que estavam acesas as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus? Essa parte aqui é mais difícil, tá? Os 7 Espíritos de Deus. Mas calma, não sou tempo. Ora, o relâmpago, voz e trovões é muito simples. O que aconteceu no Monte Sinai quando Deus desceu? Relâmpagos, voz e trovões. Então, novamente, todas as manifestações do poder de Deus ao longo da Bíblia apontam para cá, para a sala do trono, meus irmãos. E aí, veja bem, as manifestações de Deus no Antigo Testamento eram a sombra da glória de Deus em sua habitação celestial. Por isso, o que João vê agora relembra o Sinai. Olha só lá no Sinai, em Êxodo 19. Misericórdia. Ao amanhecer do terceiro dia, eu acho muito significativo ser o amanhecer do terceiro dia. Para mim, isso aqui também aponta para a ressurreição, mas não é a gente não está estudando o Êxodo. Mas vamos lá. Houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia... Gente, sabe o que é fumegar, né? Pegava fogo. Porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Acabei de falar. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Aí, só misericórdia isso aqui. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. Então, por que no trono tinha relâmpagos, vozes e trovões? A questão não é essa. A questão seria, por que no Sinai tinha relâmpago, vozes e trovões? Porque o Sinai imitava o trono de Deus. Deu para entender, gente? E tem uma aplicação maravilhosa. Olha só. No Sinai, todo o monte tremia. E todo o povo que estava no arraial tremeu. Mas na sala do trono isso acontece? Não. Meus irmãos, sabe qual é a implicação? Simples. Veja, se hoje Deus descer aqui, e Deus... É óbvio que Deus desceu aqui porque o Espírito Santo está aqui. Eu não estou falando nesse sentido. Estou falando assim, o próprio Pai descer. Sim, né? Agora, no céu nós não vamos ser destruídos ou fulminados. Por quê? Porque no céu nós teremos corpo glorificado e já não haverá mais pecado. Essa é a beleza da cena. Veja que João não caiu. Veja, esse negócio de ficar caindo, tá? João não caiu e estava diante do trono. João não pegou fogo. Por quê? Porque no céu nós teremos a totalidade da glória de Deus e não haverá tremor. Não haverá destruição por conta disso. Isso é a beleza. Isso é o corpo glorificado. Isso é a completa restauração, meus irmãos. Isso é o amor de Deus. Isso é fantástico. Aqui, a diferença é que agora não há mais o que tremer, ou temer como no Sinai. No Sinai tinha que temer e tremer.
No céu não precisará. Nós teremos toda a glória de Deus e não seremos destruídos por ela. Gente, isso é a nossa esperança. É isso que dá sentido. O céu não é o céu porque vai ter rua de ouro, porque não vai ter dor, nem sofrimento. Isso também. Mas o que realmente faz o céu ser o céu é porque lá nós teremos Deus face a face. Toda a glória e nós não seremos queimados por essa glória, como acontecia no Sinai. Vocês sabem que Moisés viu Deus passar de costas, porque nem o próprio Moisés podia contemplar totalmente. E vocês sabem que quando Moisés desce, o rosto de Moisés brilhava tanto que teve que botar um pano na cara, né? Isso aí. Hoje em dia o pessoal, eu pensei uma piada agora, Ricardo, hoje em dia o pessoal tem que botar pano porque é feio. Naquela época era por causa da glória. Essa foi mais ou menos, né? Descontrai. Isso aí. Melina, você gostou dessa piada? Mais ou menos, né? Caramba. Eu tenho que treinar mais. Pode passar, por favor. E aí sim, volta aí, só para vocês não ficarem lendo. A questão das 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu acho o João muito engraçado, porque ele fala assim, vamos supor que você pergunte assim, o que são as 7 tochas de fogo? Eu respondo, as 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Aí você fala assim, tá bom. E o que são os 7 Espíritos de Deus? Então, calma. Deus não tem 7 Espíritos. É óbvio, tá? Isso aqui não é... Como é que é o nome daquele desenho? Que o cara tem 7 demônios dentro dele? Não sei que vocês sabem. O cara lá, o da raposa lá. Naruto, não tem um lance de 7, 9, sei lá. 9, são 9. Então, tem nada a ver com isso. Isso aí. Pois bem, não é isso. Na verdade é fácil entender, tá? Não é 100% claro. Mas o que a gente entende na verdade, e aí, até por isso a gente cantou também Isaías 9 e a música e a última música, pelo quê? Gente, vamos lá. Jesus é um só, ok? Mas Jesus pode ser chamado de Pai da eternidade, pode ser chamado de Príncipe da paz, pode ser chamado de maravilhoso conselheiro, Jesus pode ser chamado de Filho do homem, Jesus pode ser chamado de Filho de Deus. São vários Jesus? Não, só que Jesus tem vários títulos. Quando fala sobre os 7 Espíritos de Deus, não é que o Espírito Santo seja dividido em 7, mas o Espírito Santo tem 7 nomes, ou 7 atributos, ou 7 títulos. Provo, passa. Que eu não inventei isso. Cadê? Eu vou direto nesse ponto. Aqui. Isaías fala, do trono de Jessé sairá um rebento. Está falando de Jesus, tá? Esse texto fala sobre Jesus e como o Espírito Santo estava em Jesus. Olha só, Isaías 11. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. O renovo é Jesus. Aí agora, repousará sobre ele, 1, o Espírito do Senhor. 2, o Espírito de sabedoria e de entendimento. 3, o Espírito de conselho e de fortaleza. 4, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu contei errado, tá? Mas vocês entenderam que são 7. Aqui que tem 7, eu contei errado. Mas, pois bem, qual é o ponto? Veja que aqui o Espírito Santo é chamado de Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e etc. Então, quando João vê os 7 Espíritos de Deus, ele está vendo as 7 funções do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo só tem 7 funções, tá? Mas seria uma analogia ao que Isaías viu. Deu para entender, gente? De boa? Deu? Agora, eu tenho como cravar isso 100%? Não, 100% não, porque ele não explica. Mas o único outro lugar que você vê 7 espíritos é nessa passagem de Isaías. Então a gente faz um correlato. Deixa eu ler aqui mais coisas. Com relação às 7 tochas e aos 7 espíritos, parece ser uma referência ao Espírito Santo que encontra-se na igreja. Por quê? Lá no capítulo 1, ele vai falar sobre os 7 candelabros. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus. E tal. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o que significa? João, no capítulo 1, viu Jesus segurando 7 estrelas, e Jesus segurando 7 candelabros.
E aí, o próprio Jesus explica. As 7 estrelas são os 7 pastores e os 7 candelabros, as 7 igrejas. E Jesus estava no centro disso tudo. Ora, assim como Cristo está no meio da igreja, os 7 candelabros, o Espírito Santo, que são as 7 tochas, está presente na igreja. Os 7 espíritos em nada diz sobre vários Espíritos Santos, ou vários Espíritos que vêm de Deus, mas sim várias qualidades que o Espírito Santo tem. Assim como Jesus possui vários nomes, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, o Espírito Santo também. Então, da mesma forma que Jesus está no meio da igreja, o Espírito Santo também está. Por isso que existem essas 7 tochas que representam o Espírito Santo no meio no meio dos 24 anciãos, que é a totalidade dos salvos. Deu para entender, gente? Ou deu um nó mental aí? De boa? Tranquilo? Tá caminhando? Amém. Pode passar aí, por favor. E aí, só para deixar claro, né? Paulo já havia dito que há somente um Espírito, tá? Pelo amor de Deus. Porque tem... Gente, vocês podem falar assim, por que você bate tanto em algumas teclas? Porque tem seita que pega um único versículo, tem seita inteira construída em cima dos 7 Espíritos de Deus, tá? Então, assim, é por isso que eu bato na tecla, para deixar claro que não são 7 Espíritos Santos, pelo amor de Cristo. Paulo deixa isso muito claro. Paulo já havia dito que há somente um Espírito que em todos agem, mas age de forma diferente. Lembra que no Pentateuco foram várias línguas de fogo? Mas era um Espírito Santo só. É a mesma coisa. Assim, pelo contexto dos 24 anciãos, e já o que dissemos anteriormente, João parece dizer, o que também é apoiado pela doutrina geral, que Jesus governa a igreja em suas múltiplas igrejas locais, onde o seu Espírito Santo está. Todos juntos adoram o Rei. Então é isso que parece. Jesus governa tudo, e em todos está o Espírito Santo, governando tudo em Cristo. Deu para entender, gente? Tranquilo? É bom que a gente tem que fazer esforço mental, mas isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, Zacarias 4 também ajuda sobre isso, ajuda a entender sobre isso. Lá para frente a gente vai falar sobre Zacarias e Ezequiel, tá? Veja que Zacarias também viu o candelabro de ouro, né? Pode passar, por favor. Assim, eu não botei a citação de Zacarias, então vocês pesquisem. E aí vem esse aqui também. Isso aqui é muito interessante, tá? Vamos lá. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Meus irmãos, existe um entendimento do Gênesis. Olha como a gente está indo de Apocalipse a Gênesis. Que diz... Porque, olha só. Lá em Gênesis está escrito o seguinte. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas, debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Eu te pergunto, tem água acima do céu? Que nuvem é essa que está acima do céu? Então, o que se entende é o seguinte, que o firmamento não é o céu. O céu como a gente entende, tá? Porque aqui embaixo está assim, e Deus chamou o firmamento de céus. Mas veja, céus no plural. O firmamento, olha só, eu não tenho como cravar isso, tá? E agora a gente vai muito longe. Mas o que se entende, e muitos autores corroboram essa visão, e eu acho que faz bastante sentido, é que o firmamento é o universo. E que acima do universo está o céu onde Deus habita. E por isso que fez separação entre as águas de baixo. Quais são as águas de baixo do firmamento? É toda a água dentro do universo. E qual é a água que está acima do firmamento? É a água lá do mar de vidro diante do trono. Esse é o entendimento, meus irmãos. Deu para entender? Não tem muito significado isso não, tá? Eu só estou explicando. Eu sei que vai longe, mas o que um entendimento é qual? Vamos lá. Aqui está o planeta Terra, iluminado pelo Sol, né? Aqui fora do planeta está o universo, tipo a Lua, tudo que está no universo. E fora do universo está o multiverso? Não. Fora do universo está o quê? Está aonde Deus habita. Está onde Deus habita é o inferno. Então, existe água no céu e existe água dentro do universo. Quando Deus cria lá no Gênesis, o que Deus está fazendo é separar a criação do lugar celestial. Então agora existe um universo inteiro entre nós, humanos, e a morada de Deus.
Então, por isso que foi feita separação entre as águas de cima e de baixo. Porque no céu existe esse mar de vidro e na terra existem os nossos mares. Essa é uma possibilidade. Dá para cravar? Não, mas dá para você ir para casa pensando muito sobre isso e pedir para o ChatGPT criar uma imagem sobre isso, né? Mas deu para entender, gente? Tá? Porque é só para não ficar no vácuo, né? Assim, e existe algo interessante. No templo de Salomão havia um mar, tá? Não era um mar, mas Salomão ordenou que fosse cavado e construído um grande reservatório de água. Por quê? Provavelmente porque o templo simbolizava a sala do trono, e na sala do trono também tem água. Tá? É isso aí. Então aqui, como pode haver água acima dos céus? Seria justamente o mar de vidro. Assim, o relato de Gênesis diria sobre a separação entre o paraíso e a criação. Gente, tranquilo? Isso é muito maneiro, vamos lá, né? Isso é muito legal. A mente vai longe, né? E, novamente, isso aqui não é invenção. Vocês vejam que dá para dar uma corroborada. Eu não posso cravar, mas eu não estou inventando as coisas da minha cabeça. Pode passar, por favor. E aqui, no meio do trono e à volta do trono, havia também 4 seres viventes. Quem são os seres viventes, né? Cheios de olhos por diante e por detrás. Eu não vou ler novamente o aspecto. Provavelmente, gente, muita coisa provavelmente, tá? Mas provavelmente João estava vendo 4 querubins. Por quê? Porque na visão de Ezequiel, ele viu também 4 seres viventes. E Ezequiel diz que esses 4 seres viventes eram 4 querubins. Então aqui, olha só. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes. O primeiro, eu falei que não ia ler, mas estou lendo, né? O primeiro parecia um leão, o segundo novilho, o terceiro rosto de ser humano e o quarto águia. Vamos lá para Ezequiel. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos e as asas e também as rodas estavam cheias de óleo ao redor. Então veja, os querubins tinham vários olhos, assim como aqui em cima. Quanto às rodas, pude ouvir que foram... E aqui, cada um dos seres viventes, veja como é muito parecido a descrição de Ezequiel com a de João. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era de querubim, o segundo de humano, o terceiro de leão e o quarto de águia. Então, por conta da semelhança entre a visão de Ezequiel e a visão de João, o que a gente mais entende é que os 4 seres viventes são uma ordem muito elevada de anjos que servem diretamente diante do trono. No caso, 4 querubins. Por que eles têm esses rostos? Não faço a mínima ideia. Mas é só para deixar claro que eles são uma ordem elevadíssima e que serviriam diretamente diante do trono, tá? Deu para entender, gente? Tranquilo? Tranquilo? E aí, um comentário aparente histórico que vocês vão gostar. Olha isso, Cadu. Alguns autores entendem porque no tabernáculo, tanto no tabernáculo quanto no templo, haviam querubins. Na tampa da Arca da Aliança haviam 2 querubins com as asas esticadas, e no templo de Salomão haviam 4 querubins. 2 na Arca da Aliança e 2 que foram construídos no teto. Então, algumas pouquíssimas pessoas já tinham visto como seriam os querubins. Por quê? Algumas poucas pessoas teriam visto a Arca da Aliança e algumas poucas pessoas teriam entrado no Santo dos Santos e visto os querubins. Acompanhou até aqui? E uma vez, isso aqui não é Bíblia, é um comentário. E uma vez que os querubins têm esse aspecto de animais, alguns entendem, gente, isso aqui não é doutrina, pelo amor de Deus, não façam um recorte do que eu vou falar agora e poste no seu Instagram, mas alguns entendem que, por exemplo, a esfinge, que tem rosto humano e cabeça de leão, seria uma representação daqueles que lá atrás teriam visto os querubins no templo ou na Arca da Aliança. E que quando você vê aquelas figuras egípcias, principalmente egípcios e babilônios, de corpo humano com animais alados, com asas, rosto de leão e corpo não sei o que, seria alguém que já teria visto como seria mais ou menos um querubim lá no templo de Salomão. É só um comentário. Tá? Eu não estou trazendo doutrina nenhuma. Não estou falando que tem um querubim lá no meio do Egito, na esfinge de Faraó. Pelo amor de Deus. Tá? Mas é um comentário legal, né? É legal. Você acha legal? Você acha legal? Muito legal. Isso aí, legalzão. Pois bem. Pode passar, por favor.
Porque aqui nessa igreja a gente estuda e traz informação cultural. Tudo isso corrobora com aquilo que já fora demonstrado. As manifestações da glória de Deus na história humana apontam para a glória celestial. Aí, novamente, por que no templo tinham 4 querubins? Por quê? Ou melhor, 4 querubins. Porque diante do trono de Deus tem 4 também. Então o templo aponta para o trono de Deus. Como é que eu provo que tinham 4? Está aqui, ó. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Lembrem-se que na tampa da arca já tinham 2. No santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Então, Salomão mandou construir também mais 2 querubins em cima. Então eram 4. Por que no Santíssimo Lugar tinham 4? Porque diante do trono de Deus também tem 4. Então isso apontava para a glória do trono. Tranquilo, gente? Partindo do pressuposto que os 4 seres viventes são 4 querubins. Agora, Salomão sabia que aquilo tudo era uma representação, tá? Veja, Salomão vai falar, mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? E aí Isaías fala, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Salomão sabia que mesmo o templo não se comparava com a sala do trono celestial. Tá, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo? De boa? Vou dar uma corridinha aqui que eu tenho quase nenhum tempo. Pode passar, por favor? Mas agora é rápido. João não procura explicar o que são esses seres, pois isso não é importante, e sim a sua função. Meus irmãos, o que importa não é exatamente o que são os 4 seres viventes, mas o que eles fazem. E sabe o que eles fazem? É isso que importa. Eles, sim. E por que eles têm olhos por dentro e por... Primeiro, por que eles têm olhos na frente e atrás? Porque eles supervisionam a adoração diante do trono. Então, por isso que eles têm olhos o tempo todo para ver tudo. E por que eles têm olhos para fora e dentro? Porque diz que eles têm olhos aqui, ó, ao redor e por dentro. Porque eles olham também o interior para ver se a adoração é verdadeira. Essa é uma possibilidade de interpretação, tá? Então, só para explicar isso. Eles têm como função ver se a adoração diante do trono é real ou não. Se não for, né, meu irmão? Tu vai queimar. Ó. E aí, o que importa é isso aqui? Quando alguém fala assim, como é que vai ser o céu? Eu te falo como é que vai ser o céu. O céu, se você acha que você vai ter descanso no céu, você precisa ler mais a Bíblia. No céu você não vai ter descanso, nem um pouco. Sabe por que não vai ter descanso? Porque não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Não ache que no céu você vai descansar. No céu você vai passar toda a eternidade dizendo isso aqui, ó. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso é céu. Isso é o céu. O céu é glorificar a Deus para sempre, sem descanso, ininterruptamente, sem parar. E aí, só tem 1 minuto. Eu vou comentar qualquer coisa na semana que vem, eu volto um pouquinho. 2 comentários. Por que Santo, Santo, Santo? Eu falei isso pro pessoal. Por causa da Trindade, provavelmente, né? O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Agora, isso aqui é muito bom. Porque aquele que era, que é e há de vir. Porque isso aqui, lembra que eu falei que toda a manifestação de Deus era um apontamento para a sala do trono? A manifestação de Deus, lá para Moisés, na sarça, Moisés fala assim, qual é o seu nome? Deus fala, eu sou o que sou. Moisés só conhecia o eu sou o que sou. Mas na sala do trono, nós conheceremos aquele que é, mas aquele que também era e aquele que há de vir. Ou seja, quando ele fala aquele que era, que é e que há de vir, aqui você tem a expansão do nome de Deus. O nome de Deus original é aquele que é. Mas no trono, nós vamos ver a totalidade do nome de Deus. Que não é só, aspas, aquele que é, mas é aquele que era, que é e que há de vir. Aqui a gente vai ter todo o resplendor da glória, que nem na sarça Moisés viu, porque estava limitado e ele só entendeu aquele que é. Mas, na verdade, Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Então, isso aqui seria... Vou dar um exemplo muito ruim, mas talvez ajude. Moisés conheceu o primeiro nome de Deus. Na sala do trono, nós vamos conhecer o nome todo de Deus. É mais ou menos isso. Deu para entender, gente? Isso é lindo, né? É lindo. Eu não tenho mais tempo, semana que vem eu volto, mas eu preciso fazer uma aplicação, porque isso aqui não é só um estudo, eu preciso ter aplicação. Pode passar? Pode passar, depois eu volto. Pode passar. A aplicação que eu queria fazer é essa aqui.
Eu vou terminar, tá? João descreve o culto celestial que tinha visto na sala do trono de Deus, onde todos os santos e anjos adoram o Senhor. A aplicação, meus irmãos, é para falar sobre a importância do culto a Deus. Veja, o culto regular é assunto sério, exigido nos 10 mandamentos e descrito como atividade do céu. O culto é uma atividade do céu. Infelizmente, muitas pessoas não sentem nenhum peso de consciência sequer ao faltarem aos cultos. Como é possível a gente não se sentir mal faltando a um culto sem motivo? Não estou falando com motivo, estou sem motivo. Se no céu a gente só vai fazer uma coisa: prestar culto a Deus. Então, desrespeitar o culto aqui é desrespeitar a sala do trono de Deus. Isso é gravíssimo. E aí, veja, mesmo quando estão presentes, elas deixam de concentrar-se nas bênçãos prometidas em tais cultos. Pensa você diante do trono de Deus pensando em qualquer outra coisa. É por isso que vai ter uns 4 querubins lá com a espada de fogo, meu irmão. Se tu não se concentrar, tu vai tomar uma espada no meio dos corre, pau! Mas tudo bem, desculpa, isso aí não está na Bíblia não, foi o que eu falei. No entanto, Jesus continua a nos chamar para voltarmos à sua presença. Na verdade, seu perdão e promessa de vida eterna são a primeira prioridade do culto divino. Portanto, diante de toda a beleza daquilo que nós falamos, pense como tem sido o seu culto a Deus. E aqui eu estou falando literalmente do culto na igreja. Qual é a seriedade que nós temos dado a esse momento? Feche seus olhos, porque eu não tenho mais nenhum tempo. Eu prometo que semana que vem a gente volta a esse tema e eu vou repetir isso. Pode falar. Amanhã é aniversário do Henrique? Tá, a gente ora pelo Henrique. Mas eu tenho que acabar o culto primeiro. Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fale conosco. E que possamos ter a dimensão da importância que é te cultuar, Senhor. Afinal, é isso que faremos na glória para toda a eternidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus do Pai e as 2 consolações do Espírito Santo de Deus, seja você e sua família hoje para sempre. Digam, Henrique, vem.